The Lord Jehovah, Povo abençoado, o Senhor Jeová. the Lord Jehovah, God the Father has spoken with me this past night. O Senhor Jeová, Deus Pai, falou comigo nesta noite passada. In this conversation, E nesta conversa, I bring you the tremendous concern that the Lord Jehovah has raised a tremenda preocupação que o Senhor Jeová levantou over the state of the church this past night. sobre a condição da igreja nesta noite passada. The Lord Jehovah has spoken with me this past night, blessed people. O Senhor Jeová falou comigo nesta noite passada, povo abençoado, And he has raised a serious concern e ele levantou uma séria preocupação regarding the state of the church, a respeito do estado da igreja, the church in this nation and many other nations. a igreja nesta nação e em muitas outras nações. The Lord has taken me into the church, across the church, this past night, O Senhor me levou dentro da igreja, por toda a igreja nesta noite passada, and he has shown me church leaders, e ele me mostrou líderes de igreja, church leaders, líderes de igreja, senior church leaders in this city, conceituados líderes de igreja nesta cidade, in other cities of Kenya, and also across the globe. em outras cidades do Quênia e também por todo o globo. And they are in sexual sin. E eles estão em pecado sexual. It was a long conversation when the Lord was taking me across the nation. Foi uma longa conversa enquanto o Senhor estava me levando através de todas as nações, Across his house, por toda a casa do Senhor, essentially walking me into the practice in the house of the Lord. essencialmente me levando através das práticas dentro da casa do Senhor. And you see some of them, I see one E você vê alguns deles, eu vejo um, in many places in sexual sin. em muitos lugares em pecado sexual. In some of the cities, they go out. Em algumas das cidades, eles saem. I see one who is very senior comes out, Eu vejo um que é muito conceituado, ele sai and he goes to the streets, and even prostitutes are there. ele vai às ruas e até mesmo prostitutas estão lá. So the prostitute waiting for one of them. Então, a prostituta estava esperando por um deles. They go to prostitutes, some of them, Alguns deles vão às prostitutas, but some of them are sexual sin within their churches. mas alguns deles praticam pecado sexual dentro das suas igrejas. And so it was such a long, gruesome conversation. Então, foi uma conversa tão longa e tão assustadora. This past night, this morning really, Nesta noite passada, na verdade, nesta manhã, the Lord walking me through his house, the house of the Lord, globally, o Senhor andando comigo através da sua casa, da casa do Senhor, globalmente, the body of Christ, o corpo de Cristo, and showing me sexual sin in many nations, e me mostrando o pecado sexual em muitas nações, in Kenya, many towns, em muitas cidades no Quênia, and sexual sin has become a very serious concern that the Lord has raised. e o pecado sexual tornou-se uma preocupação muito séria que o Senhor levantou About the church, his house, the church of Christ, com a igreja, a sua casa, a igreja de Cristo. and I see some of them travel to other countries for sexual sin. That's what I saw. E eu vi que alguns deles viajam para outros países para pecado sexual. Foi isto que eu vi. They travel. One of them was saying he has a PhD, he's doing a PhD in another country.
Eles viajam e um deles estava dizendo que ele estava fazendo um curso de PhD em um outro país. And then he's also marrying there, but he's married in his home country. E então ele também está se casando lá. E ele é casado no seu próprio país. So the Lord took time to pass me through the entire spectrum, the battery of sexual sin. Então o Senhor levou um longo tempo para me levar através de todas as áreas de atuação do pecado sexual That has defiled worship in the house of the Lord, que corrompeu a adoração na casa do Senhor, that has messed up worship in the house of Jehovah. que destruiu a adoração na casa de Jeová. And so this was the conversation the Lord was having with me this past night. Então, esta é a conversa que o Senhor estava tendo comigo nesta noite passada, Walking me across the different parts of his house, caminhando comigo através das diferentes partes da sua casa, different sectors, em diferentes setores, walking me into the body of Christ, caminhando comigo dentro do corpo de Cristo, the clergy, o clero, the pulpit, the altar of the Lord, o púlpito, o altar do Senhor, and how sexual sin has become such a serious concern to the Lord. e como que o pecado sexual tornou-se uma preocupação muito, muito séria para o Senhor. So this is the conversation the Lord Jehovah was having with me, Então, esta é a conversa que o Senhor Jeová estava tendo comigo. and then the voice of the Lord said, E então, a voz do Senhor disse: tell these people to repent. diga para este povo se arrepender. Tell them to repent and I will restore them. Diga para eles se arrependerem e eu os restaurarei. Otherwise they shall know that the Lord God has spoken. Caso contrário, eles saberão que o Senhor Deus falou. Now the Bible is very clear in the book of 1 Corinthians chapter 6. Agora, a Bíblia é muito clara no livro de 1 Coríntios, capítulo 6. I'm reading from verse 12. Eu estou lendo a partir do versículo 12. It says, everything is permissible for me, Ele diz: tudo me é permitido, but not everything is beneficial. mas nem tudo convém. For everything is permissible for me, but I will not be mastered by anything. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Food for the stomach and the stomach for food, Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. but God will destroy them both. Mas Deus destruirá ambos. The body is not meant for sexual immorality, O corpo não é para a imoralidade sexual, but for the Lord, mas para o Senhor. and the Lord for the body. E o Senhor para o corpo. Verse 14 of 1 Corinthians chapter 6, he goes on to say, Versículo 14 de 1 Coríntios, capítulo 6. Então ele continua dizendo: by his power, God raised the Lord Jesus from the dead, pelo seu poder, Deus ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, and he will raise us also. e ele também nos ressuscitará. Verse 15, Versículo 15. do you not know that your bodies are members of Christ himself? Vocês não sabem que os seus corpos são membros do próprio Cristo? Shall I then take the members of Christ and unite them with a prostitute? Tomarei o corpo de Cristo e o unirei a uma prostituta? Never. Nunca. Verse 16, Versículo 16. do you not know that he who unites himself with a prostitute is one with her in body? Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? For it is said,
the two will become one flesh. Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Verse 17. Versículo 17. But he who unites himself with the Lord Mas aquele que se une ao Senhor is one with him in spirit. é um com ele em espírito. Verse 18 is very important. O versículo 18 é muito importante. He says, Ele diz: flee from sexual immorality. fuja da imoralidade sexual. All other sins a man commits are outside his body, Todos os outros pecados que o homem comete são fora do seu corpo. but he who sins sexually Mas aquele que peca sexualmente sins against his own body. peca contra o seu próprio corpo. Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? Acaso não sabem que os seus corpos são templos do Espírito Santo, Who is in you, que está em vocês, whom you received from God? o qual recebestes de Deus? You are not your own. Vocês não são de si mesmos. You were purchased, you were bought at a price. Vocês foram comprados por alto preço. Therefore, honor God with your body. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. So the Lord is saying that your body is the temple of the Holy Spirit. Então, o Senhor está dizendo que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. And you cannot defile the body through sexual sin. E você não pode corromper o corpo através do pecado sexual. And particularly, if you look at verse 18, E particularmente se você olhar no versículo 18. 1 Corinthians chapter 6, verse 18, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. there are many versions that talk about this very tremendous and important verse. Há muitas versões que falam a respeito deste versículo tremendo e muito importante. Regarding sexual sin and the dangers of sexual sin in the church. A respeito do pecado sexual e dos perigos do pecado sexual na igreja. It says here, flee from sexual immorality. Ele diz aqui: fuja da imoralidade sexual. All other sins a person commits are outside the body. Todos os outros pecados que uma pessoa comete são fora do corpo. But whoever sins sexually sins against their own body. Mas aquele que peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. The Living Translation says, A tradução da Bíblia Viva diz: run. corra, Run from sexual sin. corra do pecado sexual. The other one says flee. A outra versão diz: fuja. So sexual sin is the only sin where God says flee, run away. Então, o pecado sexual é o único pecado onde Deus diz: fuja, corra dele. In fact, there are two, sexual sin and idolatry. Na verdade, são dois: pecado sexual e idolatria. Sexual sin, he says flee, don't handle it. Do pecado sexual, ele diz: fuja, não lide com ele. Don't try to handle it with your hands, you'll get bruised. Não tente lidar com ele com as suas mãos, você vai ser ferido. Flee, run away, escape. Fuja, corra, escape. The New Living Translation says, A tradução da Nova Bíblia Viva diz: run from sexual sin. corra do pecado sexual. No other sin so clearly affects the body as this one does. Nenhum outro pecado afeta o corpo tão claramente como este, For sexual immorality is a sin against your own body. porque a imoralidade sexual é um pecado contra o teu próprio corpo. The English Standard Version says, A versão inglesa padrão diz: flee from sexual immorality. fuja da imoralidade sexual. Every other sin a person commits is outside the body.
Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. But the sexually immoral person sins against his own body. Mas a pessoa que é sexualmente imoral peca contra o seu próprio corpo. And the other version says, E uma outra versão diz: flee from sexual immorality. fuja da imoralidade sexual. Every other sin a man commits is outside his body. Todo outro pecado que o homem comete é fora do seu corpo. But he who sins sexually sins against his own body. Mas aquele que peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. So the Bible is very clear in many versions. Então a Bíblia é muito clara em muitas versões. It says flee. Even King James here. Ele diz: fuja, até mesmo a versão King James aqui. Flee from sexual immorality. Fuja da imoralidade sexual. So the Lord is saying Então o Senhor está dizendo that sexual sin is the worst form of sin that the church can engage in. que o pecado sexual é a pior forma de pecado com o qual a igreja pode se envolver. All sin is sin. Todo pecado é pecado. But he's stepping out and classifying sexual sin Mas ele está vindo e classificando o pecado sexual as a more deadly sin. como o pecado mais mortal, mais letal. The contagion of sexual sin, O contágio do pecado sexual. how it contaminates the temple of the Holy Spirit himself. Como que ele contagia o templo do próprio Espírito Santo. And it says in 2 Corinthians chapter 12 verse 21, E ele diz em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 21. I am afraid that when I come again, Eu receio que quando eu vier visitá-los novamente, my God will humble me before you, o meu Deus me humilhe diante de vocês. and I will be grieved over many others E eu lamente por causa de muitos outros who have sinned earlier que pecaram anteriormente and have not repented of their act of impurity, e não se arrependeram dos seus atos de impureza, sexual immorality, imoralidade sexual and debauchery. e depravação. Galatians chapter 5 verse 19 it says, Gálatas capítulo 5, versículo 19, ele diz: the acts of the flesh are obvious. as obras da carne são óbvias: Sexual immorality, imoralidade sexual, impurity, and debauchery. impureza e depravação. And it says in Ephesians chapter 5 verse 3, E ele diz em Efésios capítulo 5, versículo 3: but among you, mas entre vocês, as is proper among the saints, como é impróprio para os santos, there must not be even a hint não deve haver nem sequer menção of sexual immorality de imoralidade sexual or of any other kind of impurity or of greed. e nenhum outro tipo de impureza e cobiça, desejo. And it goes on to say in Colossians chapter 3 verse 5, E ele continua a dizer em Colossenses capítulo 3, versículo 5: put to death, therefore, the component of your earthly nature, portanto, fazei morrer tudo que pertence à sua natureza terrena: sexual immorality, imoralidade sexual, impurity, impureza, lust, lascívia, evil desires, desejos maus and greed, which is idolatry. e avareza, que é idolatria. And he goes on to say in 1 Thessalonians chapter 4 verse 3, E ele continua a dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3: for it is God's will
that you should be holy, in other words, sanctified. Porque é a vontade de Deus que vocês sejam santos, em outras palavras, santificados. You must abstain from sexual immorality. Vocês devem abster-se da imoralidade sexual. Hebrews 13 verse 4, he says, Hebreus 13, versículo 4, ele diz: marriage should be honored by all, o casamento deve ser honrado por todos, and the marriage bed be kept undefiled. e o leito conjugal deve ser conservado puro, For God will judge porque Deus julgará the sexually immoral and adulterous, blessed people. os sexualmente imorais e os adúlteros, povo abençoado. And so the Lord comes out very clearly Então, o Senhor mostra muito claramente that sexual sin is a no, no, no. que o pecado sexual é não, não, não. It's a no-go zone for the believers. É um terreno onde os crentes não devem pisar. And yet he took this last night E então ele me levou nesta noite passada to really take me across the house of the Lord globally. para realmente me levar por toda a casa do Senhor globalmente. The house of the Lord. A casa do Senhor. The sexual sin is one sin O pecado sexual é um pecado that seems to have marooned the church, kidnapped the church, que parece ter capturado a igreja, sequestrado a igreja. the sexual act. Why? A cobiça sexual. Por quê? Because the pastors are not rebuking sexual sin. Porque os pastores não estão repreendendo o pecado sexual In the house of the Lord globally. na casa do Senhor globalmente. So you find young men coming in lewdness. Então você descobre jovens vindo em lascívia, Coming dressed lewd. vindo e se vestindo de forma indecente. Come young women also, the youth, and so forth. As moças também, os jovens e todos, Even adults. And no one is restraining them. até mesmo adultos, e ninguém está restringindo-os. So they have no direction. Então eles não têm direção. And then all of a sudden, the contagion of sexual sin. E então, repentinamente, o contágio do pecado sexual. Let me tell you one thing. Deixe-me dizer-lhes uma coisa. The church I have seen enter. A igreja que eu vi entrar, The church that will enter the eternal kingdom of God a igreja que entra no eterno reino de Deus, is a church that has totally killed é uma igreja que matou totalmente and destroyed sexual sin in her worship. e destruiu o pecado sexual em sua adoração. And sexual sin essentially bespeaks the condition of the heart. E o pecado sexual essencialmente evidencia a condição do coração. The condition of the heart of the church, A condição do coração da igreja, the heart of the believer, do coração do crente, the heart of the pastor, the heart of the pulpit, do coração do pastor, o coração do púlpito, the heart of the altar. do coração do altar. Because in the book of Mark chapter 7, Porque no livro de Marcos, capítulo 7, verse 20, it says, no versículo 20, ele diz: he went on, what comes out of a person is what defiles them. E ele continuou: o que sai do homem é o que o torna impuro. Verse 21, Mark chapter 7, it says, No versículo 21 de Marcos, capítulo 7, ele diz: for it is from within,
out of a person's heart. Porque é de dentro do coração das pessoas, That evil thoughts come. que vêm os pensamentos maus, Sexual immorality, imoralidade sexual, theft, roubos, murder, homicídios, adultery, adultérios, greed, cobiças, malice, maldade, deceit, enganos, lewdness, devassidão, envy, invejas, slander, calúnias, arrogance, arrogância and folly. e a insensatez. All these evils come from inside Toda esta perversidade vem de dentro and defile a person. e corrompe a pessoa. Again, he says, Novamente ele diz, he went on, ele continuou, what comes out of a person is what defiles them. aquilo que vem de dentro das pessoas é o que as corrompe. Verse 21, Mark chapter 7. Versículo 21 de Marcos capítulo 7. For it is from within, out of a heart person, Pois do interior do coração das pessoas that the evil thoughts come. vêm os maus pensamentos, Sexual immorality, imoralidade sexual, theft, roubos, murder, homicídios, adultery, adultérios, greed, cobiças, malice, maldades, deceit, enganos, lewdness, devassidão, envy, inveja, slander, calúnia, arrogance, and folly. arrogância e a insensatez. All these evils come from inside Todo este mal vem de dentro and defile a person. e corrompe uma pessoa. And that's why in this ministry E é por isso que neste ministério I have rebuked sexual sin eu tenho repreendido o pecado sexual for 15 years straight, many times a day. durante 15 anos sem parar, muitas vezes por dia. Several times a day. Muitas vezes por dia. Sexual sin is a no in this church. Pecado sexual é não nesta igreja. In the Holy Church of Christ. Na Santa Igreja de Cristo. Before the Lord, sexual sin is no. Diante do Senhor, o pecado sexual é não. And that's why E é por isso I encourage you to repent. que eu encorajo vocês a se arrependerem. Repent and turn away from sexual sin. Arrependam-se e apartem-se do pecado sexual And all other sin. e de todos os outros pecados. If you close the door to sexual sin, Se você fechar a porta para o pecado sexual, then you close the door to all other sin. então você fechará a porta para todo outro pecado. Repent, the Messiah is coming. Arrependam-se, o Messias está vindo. The church that enters heaven is a holy church. A igreja que entra no céu é uma igreja santa. It is not a sexually immoral church. Não é uma igreja sexualmente imoral. The pastors, the pulpit, the church, repent. Os pastores, o púlpito, a igreja, arrependam-se. Sexual sin is of gravity. O pecado sexual é de grande gravidade. That's why I commanded that the church in Kasarani É por isso que eu comandei que a igreja em Casarani, when the Lord spoke with me,
Quando o Senhor falou comigo, when He spoke with me, that sexual sin is going on in that church. quando Ele falou comigo que pecado sexual estava acontecendo naquela igreja, And I summoned the leaders here, e eu reuni os líderes aqui, at the head office here, aqui no escritório central, and inquired of them, e eu inquiri deles and asked them, e perguntei a eles: is it true that there is sexual sin among you? é verdade que há pecado sexual entre vocês? And 3 women stood up and confessed. E 3 mulheres se levantaram e confessaram. And then I sent all the bishops of Nairobi last Sunday. Então eu enviei todos os bispos de Nairobi no domingo passado, They were not in your churches, que não estavam em suas igrejas, to go and inquire para ir e indagar and investigate thoroughly. e investigar completamente. And when they found out big confession E quando eles descobriram a confissão that sexual sin was in that church, que o pecado sexual estava naquela igreja, and they came back to me that Sunday e eles voltaram para mim naquele domingo, at the head office with the leaders, no escritório central com os líderes, and we had a meeting, e nós tivemos uma reunião, and I confirmed that indeed sexual sin had occurred, e eu confirmei que de fato o pecado sexual tinha acontecido, involving even the pulpit, the bishop there. envolvendo inclusive o púlpito, o bispo lá. That's why I commanded É por isso que eu comandei it be destroyed que aquele altar fosse destruído, and torn down and totally demolished. lançado abaixo e totalmente demolido. And the seat of the bishop set on fire. E a cadeira do bispo queimada. Sexual sin is serious before Jehovah. O pecado sexual é sério diante de Jeová. The church that is sexually immoral A igreja que é sexualmente imoral cannot inherit the kingdom of God. não pode herdar o reino de Deus. You will not enter the heaven where God takes me. Você não vai entrar no céu para onde o Senhor me leva. The heaven He sends me to prepare you for. O céu para o qual Ele me enviou para preparar vocês. Repent. Arrependam-se. He showed me sexual sin across the globe. Ele me mostrou o pecado sexual em todo o globo, Across the pulpit, por todo o púlpito, across the altar, in the house of the Lord, por todos os altares na casa do Senhor, in the body of Christ, no corpo de Cristo, the immoral dressing of women, as vestes imorais das mulheres, the immoral dressing of girls. as vestes imorais das meninas, They go unrestrained and rebuked. e elas continuam sem restrição, sem repreensão. Even today in the churches in Nairobi, Até mesmo hoje nas igrejas de Nairobi, women have gone there almost nude. as mulheres têm ido quase nuas. In Australia, Na Austrália, in the so-called modernism, nisto que se chama modernismo. repent, the Messiah is coming. Arrependam-se, o Messias está vindo. Be holy. Sejam santos. The Bible says in Hebrews 12:14, A Bíblia diz em Hebreus 12:14. He completes by saying, Ele completa dizendo: for without holiness, nobody will see the Lord. porque sem santidade ninguém verá o Senhor. The Messiah is coming. O Messias está vindo. I have seen the Lord coming for the church. Repent. Eu vi o Senhor vindo para a igreja. Arrependam-se. Todah Shalom. Obrigado, Shalom. Boker Tov. Uma boa tarde. The Messiah is coming. O Messias está vindo. Make amends. Corrijam-se. Repair your ways.
Prepare o seu caminho. Be righteous. Sejam justos. Thank you. Obrigado.